A paz do Senhor, amados em Cristo, que a presença gloriosa do Senhor esteja sempre presente em vossas vidas. Amados, eu desejo compartilhar uma palavra do Senhor aos vossos corações nesta tarde. Porém, antes de ministrarmos, eu gostaria de orar com você neste momento. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, adentramos a Tua presença nesta tarde através do precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero apresentar neste momento meu irmão e a minha irmã que passará a ouvir esta palavra. Que Teu Espírito Santo esteja a ministrar através da minha vida, através da minha boca. E que esta palavra alcance os corações e que o Teu nome seja glorificado em o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu desejo falar sobre o texto que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 46, que diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há um ruído de abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis que uma pequena nuvem, com a mão de um homem, subindo do mar. Então disse Elias: Sobe agora e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. O que vemos aqui nesse texto, amados? Vemos o posicionamento de Elias, né? Elias estava ali no Monte Carmelo, sendo um canal de Deus, onde Deus mandou fogo, onde Deus manifestou a sua glória, a sua graça, o seu poder. Porém, nós vemos que também Elias não saiu daquele monte enquanto Deus não enviasse a água, a chuva. Que coisa tremenda, né? Eu quero dizer algo para você nessa tarde, querido, que você não pode ser apressado em sair da presença do Senhor. Você tem que ficar ali, porque no livro de Eclesiastes fala que nós não devemos ser precipitados quando nós entramos na casa do Senhor. Então nós devemos ter paciência. Se você está numa guerra de jejum e oração, permaneça, querido, porque Deus vai te responder com fogo e Deus vai te responder com água. Se Elias fosse precipitado e descesse do Monte Carmelo, amados, a chuva não viria. Enquanto o rei glutão, foi comer e beber, Elias, servo do Senhor, sabia que tinha uma missão ainda a cumprir. Ele sabia que ele precisava que Deus bradasse e que Deus enviasse água para a terra, enviasse chuva. Então ele ficou na posição. Se você quer ver a glória de Deus descer na tua vida, você tem que ficar na posição. Então não sejas precipitado. Aleluia. Ele disse: olha, rei, o Senhor pode ir. Vai lá, come, bebe. Talvez o rei disse: mas Elias, tu não vai comigo? Não, porque a minha missão ainda não terminou. Deus manifestou a glória dele no Carmelo com fogo. Agora Deus vai manifestar a glória dele com chuva, porque é de chuva que o povo precisa. Querido, eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a sua necessidade, mas se você ficar na posição, chuva abundante vai descer sobre a tua vida em o nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu desejo falar, queridos, nessa tarde sobre profetizando com fé, sendo um agente influenciador para a nossa geração. O que vemos aqui? Vemos Elias sendo um agente influenciador para a sua geração. Amados, ou somos agente influenciador para esta geração, ou somos influenciados por ela através dos grandes banquetes. Aqui em 1 Reis 18, 41, 46, nós vemos um homem
fazendo a diferença em sua época. Um homem fazendo a diferença em sua geração. Um homem que não quis ser apenas mais um no meio da multidão, mas resolveu ser a diferença. Querido, seja você a diferença. Seja você a diferença no teu lar, seja você a diferença na tua empresa, seja você a diferença no seu local de trabalho, seja você a diferença na sua igreja, seja você a diferença na sua comunidade. Faça a diferença em o nome de Jesus. Vemos muitos exemplos de homens e mulheres de Deus que resolveram fazer a diferença em sua geração. Fazer a diferença, queridos, é uma questão de escolha, de posicionamento. Amados, para fazer a diferença no meio da multidão não precisa ser melhor do que ninguém, ou ter um nível financeiro elevado, ou um nível cultural, ou até mesmo intelectual além dos demais. Não, querido, você precisa ser você, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém? Porque no livro de Tiago, se não me falha a memória, Tiago capítulo 5, versículo 17, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Porém, orando, pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aleluia! Glória a Deus! Elias, amados, ele tinha as mesmas paixões, as mesmas dificuldades ele passava, mas quando ele se determinou em buscar a Deus, quando ele se determinou em fazer a diferença, ele se tornou um influenciador para a sua geração. Elias fez a diferença em sua geração, assim também com a mulher do fluxo de sangue, conforme nos é narrado no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, onde conta a história de uma mulher que há 12 anos sofria de uma grande enfermidade, de um grande problema hemorrágico, e que aquela mulher, outrora tinha sido uma mulher muito rica, muito próspera, porém, por causa dessa enfermidade, havia gastado todos os seus recursos com os médicos e com os medicamentos na época. Mas um belo dia ela ouviu falar de Jesus, então uma fé poderosa nasceu em seu coração. Para aquela mulher que outrora a sua única esperança era a morte, agora ela se depara com alguém que poderia mudar por completo todo o rumo de sua vida. Alguém que poderia lhe dar saúde, e esse alguém era Jesus. É claro que a situação daquela mulher era um pouco complicada. É claro que ela precisaria exercer uma enorme fé para conseguir o que tanto queria, a cura do seu corpo físico. Porém, naquele momento em que ela ouviu acerca de Jesus, e que por onde ele passava os enfermos eram curados, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, os mudos falavam, enfim, milagres aconteciam. Louvado seja Deus! E quando ela ouviu falar de Jesus, uma fé nasceu em seu coração. E ela creu com toda a força da sua alma, que se ela apenas tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Louvado seja Deus! Creia no seu milagre nessa tarde, querido, em o nome de Jesus. É claro que analisando esse texto, nós vemos que ela teve que enfrentar muitos obstáculos. O primeiro obstáculo que ela enfrentou foi que ela morava em outra cidade, em um outro vilarejo. Segundo, ela estava enferma demais para ir até Jesus, mas mesmo assim ela foi. Terceiro obstáculo, ela considerava impura. Então ela não podia tocar em ninguém, porque senão o mesmo seria considerado impuro. E por esse motivo, ela poderia até mesmo ser morta. Ela também tinha um outro obstáculo. Ela não tinha ninguém que a ajudasse. Ninguém podia chegar perto dela. Ela já havia se afastado de tudo e de todos por causa dessa enfermidade. Mas ela não se deixou abalar por aqueles obstáculos, por aqueles motivos. Ela simplesmente resolveu fazer a diferença em sua época, em sua geração. Meu querido, não olhe para o seu problema, não olhe para a sua dificuldade. Se você decidir fazer a diferença, no nome de Jesus, você vai fazer a diferença. Aleluia! Ao invés de ficar assentada à beira do caminho e reclamando, e esperando o dia da sua morte, ela resolveu fazer a diferença. Ela resolveu enfrentar a multidão. Aleluia!
E você tem resolvido fazer a diferença? Você tem resolvido enfrentar a multidão, os obstáculos, os gigantes? Se não, meu querido, essa tarde é a tarde oportuna para você se levantar, se posicionar e resolver no seu coração fazer a diferença. No nome de Jesus, querido. Faça a diferença, querido. No seu colégio, faça a diferença na sua igreja, faça a diferença no seu lar. No nome de Jesus, se levante, enfrente a multidão, toque em Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito e santo é o nome de Jesus. Aleluia. Amados, o que vemos aqui? Vemos que Elias, assim como a mulher do fluxo de sangue, também fez a diferença em sua geração. Elias era profeta, um chamado vindo diretamente do trono de Deus. Mas vemos na Bíblia que também existiam vários profetas antigamente. Profetas de Baal, profetas de Ácera, que comiam a mesa de Jezabel. Enfim, existiam muitos profetas, mas Elias era diferente. Ele foi chamado para ser um agente influenciador. Aleluia. Ele não era uma pessoa influenciada por pensamentos, ele não tinha sido chamado para ser influenciado pelos profetas de Jezabel, ou pelos profetas de Ácera, ou até mesmo pelo sistema daquela época. Ele foi chamado para influenciar e não para ser influenciado. E eu quero dizer nessa tarde, homem de Deus, mulher de Deus, jovens de Deus que estão me ouvindo, você foi chamado, você foi levantado nesta geração para influenciar outras vidas, através do teu testemunho, através da tua boa conduta, através da tua fé. Não seja influenciado pela multidão, seja você um agente influenciador através da palavra, através da unção de Deus que é e está sobre a tua vida, através da presença do Senhor Jesus que está na tua vida. Seja um agente influenciador. Se você se missionário, não sei nem o que falar. A Bíblia diz assim, querido: abra a tua boca que eu te encherei. Amém? Busca de Deus unção, poder e autoridade. Abra a boca e deixa Deus te usar para influenciar no seu local de trabalho, no seu colégio, na sua família. Amém? No nome de Jesus. Querido, você escolhe entre influenciar ou ser influenciado. Hoje, o que nós vemos na mídia? Nós vemos que a mídia é um agente influenciador. E muitos, infelizmente, têm sido influenciados pela mídia, através de filmes, de novelas, de séries, de tantos outros programas que a mídia passa, né? E ela influencia. Porque muitas das vezes, aqueles programas que são passados lá, muitas pessoas trazem para a sua vida real, trazem para dentro do seu casamento a separação, o adultério, né? Trazem para a sua vida uma vida de mentira, uma vida de engano. Por quê? Porque a mídia passa, né? Fala lá que tudo pode, que tudo é liberal, que tudo é permitido, mas não é, amados. Isso é uma mentira. Você tem que pesar na balança se você tem influenciado ou você tem sido influenciado, né? Como tem sido o teu comportamento diante de tanta nojeira que nos é mostrado através da televisão? Por que você acha que tem tanta separação, tanto adultério, tanto pecado, tanta coisa acontecendo nos dias de hoje? Porque a mídia tem influenciado. Então eu não quero dizer para você que você se prive de uma televisão. Não é isso, querido. É que você tem que saber o que você vai assistir. Você tem que saber o que você vai trazer para dentro da tua casa, para dentro da tua família, se é bom. Então, uma coisa para você analisar neste momento, pai, mãe que está me ouvindo, que você tem assistido juntamente com os seus filhos. Que programa que você tem permitido que os seus filhos assistam? Então, é momento de nós vigiarmos, amados. Infelizmente, existem muitas pessoas hoje, né, longe da presença do Senhor, que não conseguem mais voltar. Por quê? Porque tem sido influenciado pela mídia. Porque hoje a mídia diz que tudo pode, que tudo é liberal, que nada é pecado. Mas a Bíblia fala o contrário, amados. A Bíblia fala que devemos ser santo como o nosso Deus é santo. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, amados, uma pergunta: quem está influenciando quem nessa geração? A igreja, que sou eu e você, temos influenciado o mundo?
Ou o mundo tem influenciado a igreja? É algo que você tem que analisar. Lembre-se, se o sal for insípido, para mais nada serve, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. E eu e você, igreja do Deus vivo, nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Então, meu querido, quem é que tem te influenciado? Ou você que tem sido um agente influenciador? A igreja tem influenciado o mundo ou o mundo tem influenciado a igreja? Vemos que o mundo deseja ser parecido cada vez mais com os santos do Senhor em toda a sua maneira de ser, é isso que temos visto? Ou estamos vendo ao contrário? Estamos vendo que os santos do Senhor, os homens de Deus, as mulheres de Deus, os jovens do Senhor, é que têm desejado ser parecido com o mundo, com as coisas do mundo? Você tem sido um canal de Deus para esta geração? Ou, infelizmente, você faz parte daquele que se assenta à roda dos escarnecedores? Embora a Bíblia fala que os que servem a Deus não podem se assentar à roda dos escarnecedores. Amados, nós que somos o sal, nós que somos a luz do mundo, temos usado o poder e a autoridade do nome de Jesus para influenciar vidas? Ou nós mesmos, por nossa falta de vigilância, temos se deixado levar? Cuidado, meus queridos. Precisamos estar vigilantes porque Jesus está voltando. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de sujeira pode sujar todas as nossas vestes. Então, tome cuidado. Lembre-se, uma enorme multidão andava com Jesus. Até mesmo os 12 discípulos andavam com Jesus. Porém, apenas uma mulher que resolveu romper a multidão e tocar em Jesus. Por quê? Porque ela não queria ser influenciada por ninguém. Ela não queria que ninguém lhe ditasse as regras. Ela queria influenciar. Elias também lutou ali naquele Monte Carmelo com 850 profetas, todos ao mesmo tempo. Todos os 850 profetas falavam a mesma coisa e diziam que Elias estava errado, que Elias estava sozinho. Porém, sozinho mesmo, Elias lutou contra os 850 profetas. Elias preferiu ficar com a verdade de Deus do que com a verdade dos 850 profetas. Amados, caminhe na verdade. E a verdade é só uma, que Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amados, até que ponto você está a influenciar alguém? Até que ponto você lutaria por sua verdade? Até que ponto você lutaria por aquilo que você acredita? Lembre-se, Elias lutou com os 850 profetas. E não apenas com os 850 profetas, mas também com toda uma nação, com a nação de Israel, mostrando para eles que eles estavam em pecado e por isso o juízo de Deus havia vindo sobre eles. Era a verdade de Elias, era aquilo que Elias acreditava, contra a verdade dos 850 profetas que se prostravam diante de Baal. Quem teve o poder de influenciar? Elias. E por que ele teve esse poder de influenciar? Porque ele acreditava tão piamente em Deus e na palavra revelada que Deus havia trazido ao seu coração, que ele estava disposto a morrer por ela. Lembre-se, um homem só pode ser um agente influenciador quando ele acredita tanto na sua verdade que ele está disposto a morrer por ela. Por isso eu te digo, acredite naquilo que a Bíblia fala. Tome a palavra de Deus como verdade ao seu coração, lute por ela, querido. Aleluia! E se for necessário, morra por ela também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, só poderemos ser agentes influenciadores nesta geração quando a verdade de Deus for a nossa verdade, quando a vontade de Deus for a nossa vontade e quando estivermos de fato mesmo dispostos a morrer por essa verdade. Só assim conseguiremos influenciar este mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Meu querido, se você quer fazer com que alguém te siga, você tem que pregar para esta pessoa a sua verdade, a verdade em que você acredita. Mas você tem que pregar a tal ponto que esteja disposto até mesmo a morrer por ela. Quando nós olhamos nas histórias, o que nós vemos? Nós vemos Buda, nós vemos Maomé, nós vemos tantos outros homens, que influenciaram, porque pregavam uma verdade em que acreditavam e até fizeram discípulos. Foram agentes influenciadores
porém morreram, e os seus ossos ainda estão lá. Mas o nosso Jesus é diferente. O nosso Jesus foi o maior agente influenciador de todos os tempos. Ele também morreu, mas ele fez milhares e milhares e milhares de seguidores. Porém, a diferença é que a pregação de Jesus, a verdade que Jesus pregava, e é pregada até o dia de hoje, através da boca dos seus ungidos, e que o seguem até o dia de hoje, é que a maior certeza de que estamos fazendo a coisa certa, de que estamos pregando a verdade correta, é que o nosso agente influenciador, Jesus Cristo, que foi o nosso exemplo e que é o nosso exemplo até o dia de hoje, seus ossos não estão no sepulcro. Aleluia! Os ossos de Maomé estão no sepulcro, os ossos de Buda estão no sepulcro, os ossos de tantos homens que foram agentes influenciadores no passado estão no sepulcro. Mas os ossos do nosso Jesus não estão no sepulcro. Por quê? Porque ele ressuscitou, aleluia. Ele continua vivo e é através de nós, através de mim e de você, através da sua igreja, é que ele continua sendo o maior agente influenciador de todos os tempos. Aleluia. Uma coisa é certa, como ele morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Aleluia. Por isso, a pregação do evangelho, querido, é loucura para o mundo. Mas para nós, a pregação do evangelho é o poder de Deus. Porque nós temos a certeza de que o nosso Redentor vive. E se ele vive, podemos crer no amanhã. Por isso eu te digo, pregue com clareza, pregue com coragem, pregue com ousadia, creia que o teu Redentor vive, aleluia, glória a Deus. Seja um agente influenciador. Creia no Evangelho e pregue o Evangelho. E assim você verá o poder de Deus se manifestando, aleluia, através da sua vida. Porque você só pode pregar naquilo que você acredita. Você não precisa se preocupar em fazer um milagre, querido. Você não precisa se preocupar em curar ninguém. Você só precisa crer no Evangelho e pregar o Evangelho. Porque quem vai fazer o milagre é Jesus Cristo. Porque ele não está morto, mas ele está vivo, aleluia, ressurreto diante de Deus Pai. E é através dele que o milagre acontece. Quem vai operar o milagre é aquele de quem você pregar. Então, pregue sobre Jesus e deixe ele operar o milagre. Meu querido, seja um agente influenciador para a sua geração. Pregue com fé, porque assim o milagre vai acontecer. Lembre-se, aquele que vai assinar embaixo o que você pregar, aquele que vai lhe dar o aval quando você pregar, quando você falar, aquele que vai operar o milagre quando você abrir a sua boca, é Jesus. Ele não está no sepulcro. A morte não o pôde detê-lo. Ele ressuscitou. E assim como nem a morte o pode deter, assim também nada poderá impedir de ele operar o milagre quando você pregar, quando você evangelizar, quando você orar, quando você falar. Amém? Por isso, meu querido, seja você um agente influenciador, porque o mais o Senhor fará. Amados, afinal de contas, quem era Elias? Quem era esse homem que influenciou tanto uma geração e ainda continua influenciando através da santa palavra de Deus? A vida de Elias ensina-nos que a determinação, isto é, a disposição firme de servir a Deus e cumprir o seu ministério é uma qualidade indispensável para alcançarmos a vitória espiritual. Aleluia! Aqui nesse texto que estamos ministrando sobre 1 Reis 18, nós vimos que Elias liberou uma palavra profética. Ele liberou uma palavra profética ao rei Acabe dizendo: sobe e come, porque ruído há de abundante chuva, ou glória. E eu profetizo para a tua vida nesta tarde, que há ruído de chuva abundante vindo sobre você, sobre a sua família, sobre o seu estabelecimento. Creia, meu querido, no nome de Jesus, creia na provisão do Senhor para a tua vida. Aleluia. Amados, uma das coisas que eu vejo é que Elias não tinha ouvido nada e nem visto nada, mas Elias tinha uma certeza tão grande, que quando o povo se voltasse para Deus, o Senhor enviaria chuva
que ele falou para Acabe dizendo: olha, Acabe, a chuva vai vir. E eu acredito que Acabe pensou e perguntou: mas como a chuva vai vir? Como você pode ter tanta certeza? Eu creio que Elias respondeu: quando o povo estava distante de Deus, o juízo de Deus não veio? Porém, agora conforme o povo se voltou para Deus, com certeza a bênção também virá. Se você está distante, eu já quero te dizer, aproveita a oportunidade e volta para Deus. Porque se você voltar-se para Deus, a chuva de bênção vai vir sobre a tua vida. Quando Israel se consertou com Deus, quando Elias, antes de clamar ao Senhor, ele conserta o altar e Israel se volta para Deus, é sinal que a chuva de bênção viria. Meu querido, se você está me ouvindo neste momento, se você está distante do Senhor, volte-se para Deus, porque assim Deus vai mandar chuva no seu estabelecimento, chuva de bênção, chuva de prosperidade. Não fique longe da presença do Senhor. Você só tem perdido distante de Deus. Volte-se para o teu Deus, se humilha diante dele e tenha certeza que a bênção virá sobre você. Aleluia! A Bíblia fala, amados, em 2 Crônicas 7,14, dizendo o seguinte: que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu a sua oração. Virei e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Nós notamos que a primeira coisa que Elias fez foi profetizar com convicção a vitória do Senhor. Quando a mulher sunamita havia perdido seu filho, ela não saiu chorando ou querendo morrer. Ela profetizou a vitória que vinha do Senhor, dizendo: está tudo bem. Em Ezequiel 47, o profeta que caminha no meio do vale dos ossos secos também profetizou, aleluia, a vitória. A Bíblia diz que houve um grande ruído ali no livro de Ezequiel 47. A Bíblia diz que houve um grande ruído. Amados, quando profetizamos, quando oramos com fé, quando nos determinamos, sempre haverá um ruído, um barulho celestial. O mais interessante é que quando oramos com fé, nós não precisamos ver nada. Apenas temos que crer que o milagre vai acontecer e de fato acontece. Elias disse: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Amados, a terra estava em seca 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chuva, sem uma gota de água. Mas um homem cheio de Deus, cheio de convicção, cheio da unção, debaixo de uma ordem dada por Deus, sobe ao Carmelo e libera para o rei Acabe, dizendo: olha, sobe, come e bebe, porque eu ouço ruído de chuva abundante. Oh, meu querido, você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. Então creia, aleluia, que o Senhor vai fazer o milagre, no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você profetize, meu querido, em sua vida, que o tempo de seca, que o tempo de deserto é chegado ao fim, e que há ruído de chuva abundante em sua vida, e que essa chuva vai te alcançar no meio do caminho. Oh, aleluia! É como Moisés falou, né? Que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia! O que aconteceu depois que Elias liberou uma palavra para o rei Acabe? Elias foi orar. Meu querido, essa é a atitude que Deus espera de mim e de você. Que oramos com fé, que oramos com convicção, para que o milagre aconteça. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias foi orar. E aqui, mais uma vez, vemos como eram diferentes esses 2 homens, como são diferentes até os dias de hoje, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Mas louvado seja Deus, porque Elias aqui estava sendo um agente influenciador para a sua geração. Elias não estava sendo influenciado pelo Acabe, pelo pecado, pelo erro, pela idolatria. Elias estava influenciando Acabe pelo poder de Deus. Seja você um agente influenciador. Amados, o que vemos aqui? Nós vemos que Acabe, naquele momento,
deveria se arrepender dos seus maus caminhos e tornar a servir ao Senhor, se voltar para o Senhor. Mas o que ele fez? Ele resolveu comer e beber e continuar na sua vida de regalia, indiferente a Deus e a tudo quanto lembrasse o Senhor. Entre os quais o próprio sofrimento do povo, que padecia fome e sede por causa da seca. Acabe, porém, não se importava com o povo, mas a única e exclusivamente preocupação de Acabe era o seu bem-estar. E é este, lamentavelmente, o comportamento de muitos que estão à frente do povo de Deus, que se importam apenas em subir, comer e beber, enquanto o povo passa por necessidades. Ainda bem que enquanto os Acabes comem e bebem, amados, ainda existem os Elias de Deus na face da terra. Louvado seja Deus! Você é Elias de Deus, querido. Amém? Deus conta com você nessa terra. Uma das coisas que nós vemos é que Elias estava cheio de fé. Ele havia sido usado por Deus tremendamente ali no Carmelo. O fogo tinha descido do céu, consumido o altar, consumido os sacrifícios. Mas agora, Elias precisava continuar orando. E não apenas orando, mas orando com fé, pois ele já sentia um ruído de uma abundante chuva. Aleluia! A Bíblia fala que com o rosto em terra, Elias clama ao Senhor. Ele não clamou nenhuma nem duas vezes, mas foram necessários 7 vezes. 7 vezes até que surgisse no céu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Querido, clame com fé. Enquanto você não sentir paz, enquanto você não sentir aquela convicção que Deus já ouviu o teu clamor, continue clamando. Agora, quando você clamou e sentiu aquela convicção, aquela fé entrou no teu coração, então adore, então glorifique, porque o céu já está se fechando, vai vir chuva de bênção, oh aleluia, sobre a tua vida, meu querido, no nome de Jesus. Naquele momento de clamor intenso diante de Deus, Deus estava a ensinar Elias uma vez mais. Deus estava ensinando que o servo nunca deve deixar de perseverar, de ser persistente. Deus não está preso ao homem. Se o fogo veio antes mesmo que a oração acabasse, agora foram necessárias 7 orações para que o pedido fosse atendido, né? Pedido, aliás, que Deus havia dito antes que tudo começasse. Ali em 1 Reis 18:1. É interessante, amados, que Elias seguiu como Deus ordenou. Levou o povo ao Carmelo, restaurou o altar, restaurou a comunhão entre Deus e o povo, e mesmo assim, ele teve que ser persistente em oração, para que a chuva viesse. Eu quero falar para você, homem de Deus, mulher de Deus, você precisa ser persistente em oração. Pastores que estão me ouvindo, vocês precisam ser persistentes em oração, para que a bênção de Deus venha sobre as suas igrejas, sobre os seus ministérios, no nome de Jesus. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que Deus nos libera uma promessa, porém precisamos estar sempre em oração. No capítulo 18, versículo 1, vemos que Deus falou ao profeta dizendo, para que o mesmo se apresentasse ao rei Acabe, e depois disso, o Senhor então daria chuva, derramaria chuva sobre a face da terra. Mas mesmo assim, Elias tendo feito tudo conforme a orientação do Senhor, mesmo assim, ele teve que permanecer no monte em constante oração, até que a chuva viesse. Isso significa que devemos vigiar em oração sobre a promessa de Deus em nossas vidas. Nós vemos o caso de Daniel, né? Que a sua oração tinha sido ouvida no primeiro dia, porém precisou 21 dias de jejum e oração para que a resposta de fato viesse. Uma coisa é Deus ouvir o nosso clamor, e outra coisa é Ele liberar a resposta. A resposta veio no 21º dia. Por quê? Porque quando recebemos uma promessa, há sempre uma guerra sendo travada, né? Para que a promessa de Deus não se cumpra. Então se faz necessário orarmos, vigiar e orar. É interessante que Elias bastou clamar uma vez e o fogo desceu. E para que a chuva descesse, ele precisou clamar 7 vezes. E isso nos ensina sobre persistência em oração. Existem problemas, dificuldades que às vezes numa simples oração que você faz,
O problema já é solucionado. Mas existem alguns problemas, amados, que requer de nós uma persistência maior em oração. Então grave isso. Elias clamou uma vez e o fogo desceu. Mas para que a chuva descesse, foi necessário clamar 7 vezes. Fala em persistência de oração. Então, seja persistente, meu querido. Não pare no meio do caminho, não pare de orar, não pare de clamar. Não, meu querido. Continue clamando, porque a resposta já está vindo. Você deve estar enfrentando uma guerra espiritual, mas esses demônios que estão retendo a tua bênção já estão sendo repreendidos nesta tarde, no poder do nome de Jesus. Aleluia! Então aquele homem, Elias, disse a Acabe: Ei, Acabe, sobe, come e bebe, porque eu já ouço o ruído de abundante chuva. Ele profetizou, amados. Ele profetizou que havia ouvido ruído de abundante chuva. Aleluia! Glória a Deus! Mas e por que Elias foi tão ousado, dizendo para Acabe correr, beber, comer? Por quê? Porque Elias profetizou baseado numa palavra que Deus havia liberado para ele. Aleluia! Deus havia liberado que Deus ia enviar chuva, então Deus vai enviar chuva. Querido, eu quero dizer para você nessa tarde que aquilo que Deus liberou em teu favor, meu querido, não vai voltar atrás. A promessa vai se cumprir na sua vida. Só está faltando persistência na sua oração, porque a Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, antes cumpre o propósito para qual foi designada. Aleluia! Elias sabia que Deus não voltaria atrás daquilo que ele outrora havia liberado. Então Elias profetiza, dizendo: vai, Acabe, vai para o palácio, vai comer, vai beber, porque a chuva certamente vai descer. Aleluia! Quem ouve a voz de Deus profetiza, querido. Quem confia em Deus profetiza. Quem crê nas promessas de Deus profetiza. Então, meu querido, mesmo que você não esteja vendo com os seus olhos carnais nada acontecer, porém profetiza o milagre na sua vida, profetiza o milagre dentro do teu lar, profetiza o milagre dentro da tua empresa, porque foi Deus que prometeu, então Deus vai cumprir. Deus só está falando com você nessa tarde que você precisa ser mais persistente na oração. Aleluia! Profetiza que Deus vai abrir as portas, porque a chuva de bênção vai vir sobre a tua vida. Faça como Ezequiel, que profetizou no vale de ossos secos. Não porque ele estava vendo um milagre, não porque ele estava sentindo um milagre. Ele profetizou no vale de ossos secos, porque Deus falou que ia fazer um milagre. E o papel do profeta é profetizar. Você não precisa ver para profetizar, você não precisa sentir para profetizar, você precisa tão somente crer em milagres. E o que aconteceu depois da profecia? Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias ficou no Monte Carmelo, se inclinou por terra, pôs o seu rosto entre os joelhos, e aqui vemos a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Em época que todos deveriam se voltar para Deus, Acabe ainda estava preocupado em comer e beber. Isso fala de coisas carnais. Elias, porém, sendo um homem espiritual, foi e colocou-se na posição de servo, com o rosto no pó, e começou a clamar: meu querido, mesmo que você não saiba, tem alguém orando por você. Tem alguém subindo ao monte por você, pela sua causa, pela sua família. Aleluia, glória a Deus. E Elias disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. Subiu o servo de Elias e olhou e disse: olha, eu não vejo nada. E Elias disse: volta lá 7 vezes. Elias ficou ali um grande período de oração. Aleluia. Não creio que Elias ficou ali dizendo: Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva. Mas eu creio que ele ficou ali dizendo: Senhor, eu te louvo pela chuva. Senhor, eu te adoro pela chuva. Senhor, eu te louvo porque a palavra já foi liberada e a palavra não volta vazia. Senhor, eu te louvo porque eu creio no teu milagre. Aleluia. Como Elias sabia que havia uma guerra no reino do Espírito, então ele, de joelhos, foi fazer a parte dele: clamar, clamar, adorar, louvar ao Senhor. Meu querido, Deus já fez a parte dele. Ele já liberou a palavra de vitória sobre a sua vida, a palavra de vitória sobre o seu lar, a palavra de vitória sobre a sua empresa. E você, tem feito a sua parte? A sua parte é subir ao monte. A sua parte é clamar ao Senhor. A sua parte é vigiar sobre a bênção. É vigiar sobre a tua vitória, porque a palavra já foi liberada, e a palavra que Deus liberou na tua vida não volta para ele vazia.
A Bíblia diz que na 7ª vez, o homem, servo de Elias, chega até Elias e diz: ei, eu vejo uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Ah, que tremendo, amados. Porque aqui a Bíblia nos ensina que até quando devemos orar por determinado assunto. Elias orou até que foi visto uma pequena nuvem no céu, tamanho da mão de um homem. Isso significa que ele já poderia parar de orar sobre aquele determinado assunto, porque agora a chuva já desceria. Então ele não ficou orando até que a chuva descesse, ele ficou orando até que viu uma pequena nuvem. Esse era o sinal que ele precisava da parte de Deus, meu querido. Ore, né? Até que você sinta um sinal da parte de Deus. Depois glorifique. Elias ficou ali firme por um período de tempo. Mas quando ele se levantou dali, louvado seja o nome santo do Senhor, ele se levantou com a vitória na mão. Por isso eu digo, vale a pena vigiar sobre a bênção, porque assim a chuva desce mais rápido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu quero te falar nesse momento, seja um agente influenciador, seja um homem determinado, e se precisar você orar 1, 2, 3 vezes, 7 vezes para influenciar alguém, para influenciar essa nação, para que o milagre aconteça, faça isso, meu querido. Faça a sua parte, porque Deus já fez a dele. Amém? Aleluia. E nesse momento, eu quero orar por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar nesta tarde. Eu quero apresentar, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã, deste homem, desta mulher, deste jovem, que está ouvindo esta palavra, ser um agente influenciador. Senhor, eu quero te pedir neste momento, que se este homem não está conseguindo vencer os obstáculos da vida, capacita-o neste momento no nome de Jesus. Se este homem não está conseguindo influenciar, mas está sendo influenciado pela situação, que no nome de Jesus haja um renovo na vida deste homem, haja um renovo na vida desta mulher nesta tarde, na vida desse jovem, no nome de Jesus Cristo. Senhor, assim como Elias era um homem cheio de unção, de poder e de autoridade, que este homem e esta mulher que está me ouvindo nesta tarde, ele possa ser contagiado, tocado pela tua presença, pela tua unção, e que ele possa ser um instrumento nas tuas mãos a partir de hoje, um agente influenciador. E se houver algum problema, alguma dificuldade, Senhor, alguma vitória que ainda esteja barrado nas regiões celestiais, eu quero repreender a todos os demônios, Pai, que estão segurando a bênção do meu irmão, que estão segurando a bênção da minha irmã, a bênção deste jovem. Eu quero ordenar que todos esses demônios, no nome de Jesus, soltem esta bênção agora. Soltem esta vitória agora. Que a bênção, que a chuva abundante entre no lar, entre nas empresas, entre na família deste homem e desta mulher, que sejam abençoados por ti, Pai. No nome de Jesus. Queridos, eu quero louvar a Deus pelas vossas vidas, que ouviram esta palavra, esta mensagem. E se vocês puderem compartilhar com outras vidas, para que elas também possam ser edificadas por essa santa palavra, o nome do Senhor será glorificado através das vossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe e até uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir, em o nome de Jesus.